Bom, hoje nós vamos falar um pouco do Pipe Drive, para ver como que ele funciona. É só uma geral inicial para entender como que funciona. Primeiro nós entramos na internet, procuramos o Pipe Drive, ok? Ele vai entrar no Pipe Drive, aqui veja que aqui tem um botão entrar, então eu vou entrar no Pipe Drive, né? Aqui eu tenho que entrar com a minha senha, eu vou entrar com a senha, a senha é sempre um e-mail, ok? Vou entrar aqui com a Happy Code. No caso a minha senha já está gravada, eu vou entrar. Aí eu vou entrar aqui no Pipe Drive da unidade Campinas, ok? Veja aqui como que foi estruturado. Na verdade a gente estruturou o Pipe Drive através de etapas, né? Que a gente chama também do funil. Então, o funil o que é? É uma sequência de etapas, desde quando o lead entra até quando o contrato é fechado, ok? Então, para a gente entender aqui as etapas, logo que a gente entra, a entrada é quando entra ou quando você captura um lead pelas redes sociais, ou quando vem um lead da franqueadora, alguém tem que cadastrar e coloca esse lead na fase de entrada. Os leads que estão na fase de entrada significa que eles não foram ainda trabalhados, são leads novos, ok? Então tudo que está lá significa que não teve nenhum contato, nada foi feito. A partir do instante que é feito o primeiro contato, em que entra em contato com o lead, eu movo o lead para o contato. Vou pegar aqui um exemplo, vou pegar esse lead aqui, como que eu faço mover? Eu arrasto ele para a fase de contato. Ó. Vejam que é muito simples de fazer a transição de um lead de uma etapa para outra, ok? Feito o contato, qual que é o procedimento? É agendar a visita do aluno, do pai para a unidade, ok? Então esse processo de agendamento é chamado eu estou chamando aqui de visita agendada, quando eu consigo agendar a visita. Enquanto eu não consigo agendar essa visita, ele continua em contato, ok? E aí quando ele agenda a visita, ele vai para essa fase. E aí, quando o pai vem para a unidade e a criança faz aula demonstrativa, eu arrasto ele para essa etapa, né? E aí, se eu sentar com o pai e fazer a proposta, eu coloco aqui que foi feita a proposta, ele tem os valores, né? Então, se não foi feita a proposta, ele continua na aula demonstrativa. Senão ele vem para a proposta, eu vou arrastando o lead para cada fase, né, ok? Vocês vão ver depois que existe campos para a gente colocar anotações, fazer anotações e cadastrar as atividades de um lead, né? Depois a fase de proposta, quando eu faço a proposta, o pai pode decidir no momento em que é feito, ou ele pode decidir depois, porque existe aquele caso que o pai precisa falar com a esposa precisa falar com o marido, e aí entra numa fase que a gente chama de follow-up, né? Quando o vendas começa a ligar para o pai para empurrar ele para a decisão, né? Vamos dizer, caminhar para a decisão. Até o instante que é fechado o contrato, a gente chama aqui de contrato fechado. A vantagem do Pipe Drive é justamente essa, de você saber exatamente em que fase do processo ou do funil está o lead. Então é muito visual e muito fácil de você saber quantos leads a gente tem em cada fase do processo, ok? Então essa visualização, tanto para quem é o vendas, para saber para quem que ele tem que ligar, qual é a próxima etapa, mas também para o gestor, para ele saber como está o funil de vendas dele, né? Normalmente o funil é igual boca de funil, ele é largo no início e vai afunilando. Isso é o que a gente chama de taxa de conversão. Eu tenho lá, sei lá, 10 leads que entram, desses 10 leads, sei lá, 2 ou 3 somente fecham lá no final, né? Ou 4 ou 5, isso a gente chama de taxa de conversão. Se entra 10 e fecha 2, seria equivalente a uma taxa de conversão de 20%, ok? Mas a gente sabe que boa parte dos leads que entram às vezes não chegam no agendamento da visita, né? São leads frios que ficam aqui
preso no contato. Existe um recurso no Pipe Drive que ele coloca depois que estoura o tempo de cada fase, ele fica no estado de congelamento, ok? Porque para cada fase pode se configurar a quantidade de dias que o lead pode ficar naquela fase. Então, a partir do instante que o lead fica naquela fase, ninguém lançou nada, ninguém fez nenhum acompanhamento, o lead ele entra no estado de que você está faltando fazer um andamento. Ele assinala isso para o vendas, então isso força todos os leads a caminharem ou entrar no estado de congelamento por conta de falta de contato ou desinteresse, alguma coisa, ou o lead pode perder ou ganhar, como é o caso aqui, ó, perdido ou ganho. O que eu sugiro é nunca lançar o ganho, nunca lançar o ganho direto de uma fase que não seja ganho. Quando ganhou, eu sugiro primeiro mover para contrato fechado, cadastra as informações corretas das condições que foram fechadas, depois move ele para ganho daqui. Então ele fica, né? Os ganhos, o ideal é ele sempre sair da fase de contrato fechado para o ganho. O perdido não, em qualquer fase eu posso vir aqui e jogar para perdido, né? Ok? Falando um pouco mais da interface, veja que aqui eu posso visualizar os leads em formato do funil, né, ou eu posso visualizar em formato de lista, né, onde eu tenho aqui a lista de leads, né, e o status que está cada lead, ou eu vejo ele em formato de um funil, que às vezes visualmente ele é mais interessante para quem gosta de visualizar os leads em formato de etapa, ok? Então aqui eu tenho os leads no formato de funil e aqui em formato de lista, né? Às vezes a pessoa que quando tem muito lead, o formato de lista é bastante interessante. Quando não tem muito lead para trabalhar, o formato de funil é interessante. O problema é quando você tem muito lead, isso aqui desce para baixo. Então ele desce na vertical e aí alguns leads podem ficar lá para baixo. E aí no caso, às vezes a visualização em formato de lista é mais interessante do que o formato de funil, tá ok? Para cadastrar um lead é muito simples, né? Veja que aqui no verde é um botão bem grande, fácil de visualizar. Basta dar um adicione um negócio. Adicionou um negócio, eu vou aqui digitar aqui, por exemplo, novo negócio. Vou dar um nome, vou pôr no nome Ronaldo Alves. Criar um nome teste, para a gente saber que isso aqui é teste, ok? Teste. Okay. Aqui ele pede o telefone 19, de preferência um celular, ok, um e-mail, ok. Esse e-mail é importante porque se ele disparar alguma mensagem, vai disparar para esse e-mail aqui, né? E alguma mensagem de andamento, de pendência, o Pipe Drive dispara e-mail direto para o gestor da conta e também para o supervisor, para a parte de administração. Aqui o nome da organização, como é pessoa física, se for empresa, no caso de um lead empresa, pode pôr aqui o nome da empresa, ok? Eu vou pôr o mesmo nome, né? No caso de aqui o lead não é a criança, é o pai, ok? Porque nós vendemos para o pai, lembre-se disso, o aluno é o beneficiado. Se for a escola, no caso de in-school, aqui é o nome do contato e aqui é o nome da escola. Mas quando é lead pessoa física, eu coloco aqui o nome do pai, pode repetir. E aqui é o título que vai ficar, veja que ele coloca negócio, esse é um padrão Pipe Drive, posso alterar, né? Mas ele fica dessa forma. Aqui é o valor, por exemplo, o valor, vamos pôr aqui
o valor do semestre, né? Vamos pegar aqui o valor do semestre, se for uma venda semestral, eu coloco o valor do semestre, se for anual, sei lá, eu coloco 12 vezes o valor, estou pondo um valor simbólico só para a gente entender, ok? Então aqui é o valor do negócio, tirando o material didático, aqui é o valor do curso total. O funil é novos alunos, mas veja aqui que eu criei vários funil. Eu tenho rematrícula, parceria com escolas, que é o intracurricular, parceria com empresas, tipo da Bosch. E aqui o recicla matrícula e recicla de escola. E aqui também um funil de reclamação, caso você queira registrar reclamação. E cada funil desse tem etapas distintas. Depois nós vamos ver que eu criei vários funil. Mas por enquanto nós vamos olhar só o funil de novos negócios aqui, que é o funil que a gente chama de leads de novos alunos, que seria uma probabilidade do negócio. Ele já gera um padrão, ok? Origem do lead, aqui alguns campos que eu criei para a gente preencher. Origem do lead, de onde veio? Franqueadora, Google, vamos pegar isso aqui, veio do Facebook, ok? Categoria do lead, curso de férias, curso regular, curso regular. Então, curso de férias, curso de curta duração, oficinas, cursos especiais, curso intracurricular, no caso de parceria com escola. O padrão aqui será curso regular. Qual é o curso? Se é programação de game. Eu não coloquei aqui nome de curso tipo Codu, Construct, porque esses nomes podem mudar. Então, eu coloquei categoria. Cursos de games, programação de aplicativo, robótica, vamos supor que é programação de games. Aqui o proprietário da conta ele traz quem está cadastrando, mas eu posso alterar. Vamos supor que quem está cadastrando não é o vendedor, é a secretaria, por exemplo. Aí ele coloca no proprietário alguém da equipe de vendas. Aqui é a data de fechamento da conta, a data que ele prevê, né? Isso aqui é um campo opcional, mas por exemplo, se eu estou fazendo hoje, eu vou fechar até o dia 4 aqui, por exemplo, eu vou fechar essa conta. Alguma observação? Nessa observação pode pôr o nome da criança, Pedro, de 8 anos, alguma coisa assim. Ok? Pode pôr alguma informação, mas acho que tem campo para isso. Mas é alguma informação que for relevante para o negócio. Pronto. Aqui eu cadastrei. Aqui eu posso pôr seguidores. No caso, existe um conceito no Pipedrive que é seguidores. Por exemplo, se eu sou uma atendente que eu estou só lançando e eu não vou gerir a conta, eu coloco o proprietário aqui, alguém de vendas, e eu posso me cadastrar aqui como seguidor da conta. Mas no caso da Rapcode não é necessário isso aqui, tá ok? Ou pode lançar direto, e aí depois existe a opção de você transferir a propriedade de uma conta. Então é só dar salvar, né? Ele já atualizou e aí ele trouxe os dados mais completos. Se eu quiser complementar, aí existe campos que ele gera só na inclusão e tem campos que ele gera na hora que vai editar. Então aqui o meu negócio, né? O negócio está aqui, Ronaldo Alves Teste. Lá numa segunda etapa, se eu quiser alterar, editar alguma informação, eu clico no negócio. Quando eu clico no negócio, existem alguns campos que são pedidos na alteração, não são pedidos na inclusão. Porque na inclusão é aquela coisa dos leads que vem às vezes de um cadastro, ele pode eventualmente ser inserido automaticamente através de um drive do Pipedrive, né? O Pipedrive é um software que tem interface que até por e-mail você consegue ler o e-mail e autocadastrar um lead, né? Até com RD Station parece que já existe interface, mas os campos de alteração que nós colocamos é o nome do aluno, idade do aluno. Se eu quiser incluir um valor, eu só clicar em adicionar. Eu posso pôr o nome do aluno, né? Idade do aluno, a categoria do curso ele já trouxe lá do primeiro cadastramento, o nome do curso. Aqui eu deixei um campo editável, não criei uma tabela porque isso pode alterar. Vamos pôr aqui Codu, por exemplo, né? Duração do curso, se o curso vai ser semestral, anual, anual. Então vai padrão aqui anual, salvar, sempre assim, incluir e salvar.
disponibilidade do aluno. Então aqui eu posso colocar um valor, por exemplo, somente aos sábados de manhã, às 9 horas, por exemplo, né? Uma observação para quem for tratar a conta, fazer a proposta, tem que entender qual é a disponibilidade do aluno, porque esse é um dos grandes dificuldades de matrícula, a disponibilidade da criança para fazer o curso. Aqui quem é o demonstrador, então isso aqui é importante, seria o professor que fez a demonstração. É importante ter esse dado para quê? Para a gente poder ter uma estatística depois para ver quem que demonstra bem, qual professor que tem melhor performance numa demonstração. E aqui alguma observação que, se julgar necessário ou desejável cadastrar algum tipo de informação, tipo estuda no Colégio São José, por exemplo. Seria uma observação aí. Aí eu dou salvar, né? E aí tá os dados do lead, né? E os dados completos. E aqui veja que quando eu edito um lead, eu tenho algumas opções aqui no lead. Então ele diferencia notas de atividades. Então notas é o que? É uma observação, um acompanhamento que você fez. Eu liguei para o pai, o aluno está com dificuldade e tal, ou qualquer observação que não envolva uma ação. Toda vez que envolver uma ação, tipo você assim, ligar, aqui existem algumas opções, né? Tem o ligar, reunião, ó, veja que já está iconizado. Isso aqui é a configuração do Pipe Drive, né? Ele já vem uns padrão, então assim, tarefa, ligar, agendar visita, que já trouxe um padrão, agendar visita. Aí você pode colocar uma data para agendar a visita, se lá for aqui dia 1, às 12 horas, duração 30 minutos, né? Eu posso salvar isso aqui fica como uma atividade registrada, ok? Eu posso também adicionar notas, né? O aluno prefere ter aula de robótica, por exemplo. Não gosta, eventualmente ele pode não gostar de programação. Então eu anoto aqui e essa informação fica, tudo que você cadastra, ele vai ficando no histórico do processo, né? Aqui, ó, planejado, né, as atividades. Então eu clico aqui e vou vendo. Nas atividades eu consigo ver aqui também, ó, né? O que é bom é isso. Aquilo que já passou, tá vendo, tá em vermelho, é aquela atividade que eu não fiz. Eu programei e não fiz. Então aquilo que eu programei e tenho que fazer aparece, então fica muito fácil para quem está operando. E aqui eu tenho planejado para frente, o que está vencido, o que eu tenho que fazer hoje eu não tenho que fazer nada, o que eu tenho que fazer amanhã. Essa semana, né? Ó, já tem que estar atrasado. Próxima semana, o que eu tenho para fazer. Então, ou seleciona um período. Então é muito fácil de operar, né? Então bem fácil de operar. Então eu posso aqui trabalhar essas atividades então ele vai criando, como é iconizado, é bem simples o processo, ok? Aí eu posso voltar para os negócios e aí eu tenho o lead. Uma vez que eu cadastrei o lead, eu liguei para o lead, eu venho aqui, movo para contatos e aí eu posso colocar uma nota. Liguei para o pai, mas não fui atendido, alguma coisa do tipo. E aí é importante, assim, mesmo que não tenha sido atendido, é importante anotar para saber que houve uma ação e isso fica no histórico do lead. Então, o bom do Pipe Drive, onde ele ajuda em vendas, exatamente nesse ponto, ele força o agente comercial, quem está cuidando da conta, a andar com a conta. A partir do momento que a conta fica parada muito tempo,
né, ele vai entrar no estágio vermelhinho assim, ó, dizendo que falta andamento. Essa é uma conta, como está vermelhinho, ele falou assim, ó, falta alguma coisa aqui, ele está parado mais do que o tempo previsto. Na configuração do Pipe Drive eu posso definir tempo em dias para cada fase do processo. Então isso força o lead a andar para frente. Outro recurso bastante interessante do Pipe Drive são os filtros. Ele é muito poderoso nessa questão do filtro. Isso permite um certo conforto, uma visibilidade muito maior para quem está gerindo as contas. Aqui, se você clicar aqui nesse botão, ele vai ver as opções. Isso aqui é as opções que tem, né? Atualizados esse mês, negócio com mais de 3 meses, negócio estagnado. Negócio estagnado são aqueles negócios que ficaram mais que o tempo previsto. Então ele pode cair numa estagnação. É um negócio que às vezes você tentou contato, o lead não atende mais o telefone, então você pode colocar ele em fase de estagnação, né? Os negócios apagados, então ele controla, na verdade, os negócios em aberto. Então eu posso vir aqui e clicar os negócios em aberto, os negócios perdidos. Então, inclusive os negócios perdidos, você pode estabelecer causa de perda. Nós já criamos umas tabelas, vamos pegar um lead aqui, ó. Vou perder esse negócio aqui, ó. Vou mover ele para perdido. Ele vai abrir aqui, ó, uma tela, ele vai abrir motivo de perda. Preço, isso aqui nós deixamos pré-cadastrado. Preço, forma de pagamento, né? Horário de aula disponível, quando o horário não bate, né? Com o que o aluno quer, disponibilidade do aluno, disponibilidade do responsável. O pai não pode trazer, por exemplo, naquele horário de trabalho. Disponibilidade do curso, né? Ele quer um curso que não tem na grade, por exemplo, ele quer fazer o Drone 1 e o Drone 1 não vai ter esse semestre, então não tem problema de disponibilidade de curso. Conteúdo do curso, quando o pai questiona, ele não gosta da proposta, e outros, eu deixei outros em aberto. Vamos pegar aqui que é, por exemplo, horário de disponibilidade de curso. Aqui eu posso pôr um comentário, né? Horário disponível, terça às 14 horas. O pai não pode. O aluno não pode. O aluno não tem disponibilidade. Por exemplo. Aqui. Aí ele marca como perdido, negócio perdido. Se eu ir lá, ele vai aparecer esse negócio como perdido. Então os negócios perdidos podem ficar na fase onde ele se perdeu, né? Porque eu posso ter um negócio perdido aqui, por exemplo, que eu não consegui mais contato. Ficou muito tempo, não consegui contato. E aí, ou numa das ligações, já matriculei, ou não vou fazer mais, né? E aí eu posso dar o negócio como perdido, ok? Nesse caso especificamente. No caso onde o pai fala, eu vou fazer, me liga no semestre que vem, você pode, vou pegar aqui. Pode, por exemplo, pegar um negócio, né, e jogar ele para outro funil. Por isso que eu criei um funil de reciclagem. Eu jogo ele no funil de reciclagem e eu sei que eu vou ter que lá na frente alguém trabalhar esse funil de reciclagem para ligar, por exemplo, seja para fazer um novo contato no próximo semestre para ver se de repente o aluno não volta a estudar na unidade, ok? Vou pegar aqui esse exemplo, eu vou pegar esse lead aqui, né, e vou jogar ele aqui para outro funil, que é bem esse caso. Eu jogo para outro funil e coloco aqui no funil de recicla lead matrícula. Lead escola é para em curricular, né? Eu venho aqui e jogo ele no lead, ele vai para outro funil. Se eu ir lá para outro funil, esse lead está lá, né? Vou pegar aqui o lead, lead matrícula. De escola. Tá aqui o lead, ele estava com filtro ligado. Então aquele lead eu movimentei para um funil de reciclagem de lead matrícula.
Ele tem uma entrada, ele pode ser movido para uma campanha, pode ser movido para um contato, ele voltou a ter interesse, agenda a reunião. No momento assim que voltou a ter interesse, agendou a reunião, o que eu sugiro? Mover ele de volta para o funil de lead de novos alunos. Para tratar ele, eu volto ele para lá novamente, ok? Que eu acho que ele volta a se tornar um lead válido novamente, ok? Então eu posso ir movimentando o lead e trabalhar aqueles de forma mais adequada e ter as ações mais adequadas para cada lead, de forma que o lead não se perde. Ele pode andar dentro dos funis, a não ser que o lead realmente não tem interesse, a gente também não vê possibilidade de negócio futuro naquele lead, ok? Eu vou só mostrar rapidamente aqui, depois na verdade a nossa ideia é deixar criado aí os filtros padrão, né? Mas para criar um filtro, se alguém quiser criar um filtro, ele vem aqui, negócio, ele pode, eu quero olhar um negócio, ok? Aí eu tenho os filtros, atividades concluídas em, atividades para fazer, atividades atualizadas. Então se eu quiser fazer um filtro por atividades a fazer numa semana, no mês, no período, então é bem fácil. Eu filtro aqui, ou por data atualizada, eu quero a data atualizada, ou data da próxima atividade. Então eu posso criar os filtros assim, data atualizada, aí eu tenho aqui as opções, trimestre anterior, esse trimestre, então eu posso filtrar da melhor forma que eu achar mais interessante aqui, dependendo do filtro que eu utilizar. Por exemplo, data atualizada não faz sentido semana que vem, ok? Isso seria data de fechamento de negócio, poderia ser mais interessante semana que vem. Ou eu posso pôr, por exemplo, aqui, próxima atividade, semana que vem, por exemplo, né? Aí o filtro já está feito, né? Uma vez feito, eu posso vir aqui, né? Ele já fica disponível para você fazer as escolhas dos filtros, ok? Então ele é bem fácil de estruturar filtro, e é bem fácil de você fazer as seleções de uma forma mais adequada, ok? Bom, só mais agora complementando o menu, eu tenho aqui, a gente já viu aqui, correio não está disponível, ele só está disponível na versão ouro, a versão que a gente tem é a prata. Então existem alguns recursos do Pipedrive que é da ouro, só que é um custo bem maior, não sei se compensa. Então eu tenho aqui os contatos, eu posso ver pessoas que são os leads, organizações que são empresas, então ele separa as duas coisas. Então aqui as pessoas, no caso meu aqui é praticamente, eu poderia, por exemplo, veja que como ele separa aqui, vou pegar aqui, eu poderia na verdade aqui em organização, né, na hora que eu incluir um lead, na hora que eu colocar a organização, eu de repente, vou pegar aqui por exemplo, em organização eu poderia colocar outra coisa, que é o nome do lead. Na organização eu posso, por exemplo, pôr o nome da escola, posso pôr o nome da escola que estuda, posso pôr o nome da escola que tem parceria, sei lá, se ele veio da Bosch, por exemplo, eu posso filtrar aqui. Eu pus igual, mas poderia pôr o nome do pai aqui, a organização, a escola que pertence, por exemplo, é do Colégio São José. Então eu coloco aqui, fica bem fácil de filtrar depois por escola origem ou por parceria, né? Se veio de parceiro. Então é um recurso bastante interessante. E aqui eu tenho estatísticas, né? Que ele mostra mais ou menos um estágio do processo. Aqui eu não tenho nenhum widget, eu precisava criar esse widget. Deixa eu ver. Teria que criar, mas vamos pegar aqui os relatórios. Okay. Então tem uma série de relatórios que eu posso listar, né, em função de uma série de filtros que ele já traz pronto, né?
É que eu não tenho muitos dados aqui, então, mas depois a gente pode ter um treinamento mais específico sobre todos esses processos aqui, tá ok? Bom, aqui eu configurei já o painel, né, que é o cockpit. Ele já traz alguns dados aqui, ó, negócios novos, negócios perdidos, sempre em formato de valor. Atividades adicionadas, 3 atividades para ligar, progresso dos negócios por valor, então ele por fase ele dá o que tem no funil em cada fase, progresso dos negócios por contagem, e também ele controla a meta, tá? A gente não cadastrou ainda, mas ele pode controlar a meta, que é a próxima fase do processo. Mas assim, rapidamente ele permite você ter relatórios, né? São vários relatórios já pré-prontos. Pode filtrar aqui o funil e pode filtrar aqui o período, né? Por exemplo, eu quero pegar de junho e julho, por exemplo. Então eu posso ter aí atividades adicionadas, por exemplo. Ele traz aí atividades concluídas, não deve ter. Negócios iniciados, então tem aí as fases, progresso do negócio, então aqui está por etapa. Eu tenho aqui o progresso, como que está o meu funil, em valores e em quantidades. Então eu tenho valor aqui, quantidades aqui no gráfico de barra horizontal, a velocidade do negócio, então aqui o tempo que está ficando em média em cada fase, né? Então aqui eu medo mais ou menos o tempo que leva de a conversão do negócio, né? Então aqui esse dado não é muito real, mas eu tenho aqui eventualmente a taxa de conversão, seja para fechamento, seja para conversão de perda do negócio. Negócios ganhos, negócios perdidos, ok? Então ele vai mostrando aí por pessoas negócios ganhos e perdidos. Então veja que você vai clicando e você vai visualizando a informação. Eu acho que o grande ganho do Pipe Drive é exatamente isso, né? Você tem informação muito rápida, ele estabelecer cobranças. Ó, veja aqui, estabelecer cobrança rapidamente. Então rapidamente você sabe que você tem duas atividades para fazer, e aí você rapidamente vê como que está o seu funil, o que tem para você trabalhar em cada funil. Isso faz com que o lead não se perca, né? O lead não fique parado numa determinada fase, porque ele muda o estágio, ele fica em vermelho, então ele te força a você trabalhar nele. Então ele te mede o tempo que o lead fica em cada etapa, né? Então ele na verdade ele faz o lead andar para frente. Esse é o objetivo do funil, o lead andar para frente. Ou ele perde no meio do processo, ou ele vai para o fechamento, ok? Por enquanto é só. Um bom dia para vocês.